Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 10 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia: diminuir reclamações e atender consumidores de forma mais efetiva. O governo cria novas regras para os serviços de atendimento ao cliente. Luciana Colares de Holanda. Uma das principais mudanças é que agora o consumidor poderá contratar ou cancelar um serviço por todos os canais disponibilizados pela empresa. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. E ações, programas e operações combatem casos de agressões e feminicídio. Nana Bones. Em um mês de Operação Maria da Penha, foram mais de 12 mil prisões por agressão doméstica ou feminicídio. E vamos falar sobre os mares e oceanos. E as potencialidades e vantagens para o país ao investir em pesquisa e projetos na área. Tema da entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. O Brasil tem participação atuante em pesquisas e projetos oceânicos. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações apoia várias iniciativas, como pesquisas internacionais e até a Olimpíada Brasileira do Oceano. Para trazer detalhes dessas ações, a gente conversa com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Ministro, vamos começar falando do porquê a ideia de investir em pesquisa em oceanos, qual é a importância disso? Veja bem, nós temos no planeta mais água do que terra. Quem faz essa integração? Os oceanos. Então ele integra, né, todos os ecossistemas. E ele em si é um ecossistema muito relevante, né? Então nós estamos falando de algo que está, no caso brasileiro, é só ver o tamanho da nossa costa. Ele impacta. Mas mais que isso, ele é um objeto de desejo. Porque talvez o mar seja a grande fronteira para a pesquisa científica e tecnológica. Temos tudo por fazer, mas também tem a oportunidade, né, de geração de riqueza a partir dos oceanos. Por isso que a gente precisa não só conhecer, e aí a pesquisa científica tem um papel fundamental, cuidar, né, e aí é uma relação muito forte com as ações de meio ambiente, mas principalmente como a melhor forma, de forma sustentável, poder explorar. Agora, ministro, um projeto entre Brasil, Estados Unidos e França, a rede de boias ancoradas para previsão e pesquisa no Atlântico Tropical, está completando 25 anos. O que é esse projeto? Explica para a gente. Veja bem, na sigla em inglês, esse projeto tem um nome interessante, Pirata, porque pirata leva ao mar, né? Mas o que significa, como você bem falou? É um conjunto, uma rede de boias, né, espalhadas no Atlântico Tropical, né, num processo de cooperação internacional. Por que a cooperação internacional? Porque permite, né, o uso de cientistas praticamente do mundo inteiro para trabalhar com essas informações. São 18 boias distribuídas no Atlântico Tropical, onde o Brasil é responsável pela gestão, pela manutenção, pela busca das informações em 8. Então, olha o peso do Brasil nesse projeto, né? Mas mais que isso, é um investimento que você transborda para todo o planeta, porque nós estamos falando de tempo, clima, onde a pesquisa contribui para modelagem de modelos de previsão, para modelagem de processos de cuidar bem dos oceanos, das águas dos oceanos. Agora, foi realizada uma reunião, né, de especialistas desse projeto aqui no Brasil, em Pernambuco. E aí, qual foi o resultado? Veja bem, a gente avança muito, cada vez mais. Um projeto de 25 anos já demonstra o seu sucesso. Um projeto que tem uma característica que é não olhar apenas
para o olhar da ciência, mas como isso transborda para a sociedade. Como eu falei, nós estamos falando de contribuições para a previsão, né? E aí tem o dia a dia do cidadão, para as mudanças de clima, que tem tudo a ver com a evolução dos impactos ambientais. Ou seja, ele trabalha com a informação cotidiana desses ecossistemas, mas que impactam na vida do cidadão. Essa é um pouco a reflexão que está se fazendo. E ela contribui pelo avanço nas modelagens matemáticas, nas modelagens de como isso pode contribuir para a segurança. E aqui tem um aspecto importante. Quando a gente trabalha com previsão, você está falando de desastres naturais, como é que você pode se antecipar esse tipo de coisa. Ou seja, o impacto do pirata é muito significativo. É toda uma cadeia, né, ministro? É toda uma cadeia, com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Ministro, o projeto é desenvolvido por 3 países, né? E qual é a participação do Brasil? Como eu falei, nós temos a responsabilidade de 8 das 18 boias que estão espalhadas no Atlântico Tropical. Além disso, nós investimos cerca, nesse momento, 2 milhões, porque isso tem custo, isso exige troca de informações, isso exige profissionais capacitados e qualificados. O senhor até já mencionou aí alguns eventos que vêm, né, do oceano, que tem impacto na vida das pessoas, e aí queria que o senhor falasse então um pouco mais sobre como os dados desse projeto, levantados por esse projeto, ajudam a definir as políticas de controle de aquecimento global, mudanças climáticas. Ou seja, ele subsidia um processo de tomada de decisão, principalmente de previsão. Então ele contribui para, por exemplo, algumas medidas de defesa civil, algumas medidas de agricultura, né? Ou seja, tem um impacto muito significativo. E na possibilidade de se antecipar aos efeitos de mudanças climáticas. Ou seja, a contribuição é um instrumento de pesquisa científica preditivo, mas que contribui muito para as ações de futuro. Inclusive as ações para o Brasil, inclusive, né? Em relação à agricultura. Certeza. Tudo isso. Eventos que têm se tornado cotidianos em algumas regiões do Brasil. Eu vou citar o caso específico de Santa Catarina, que tem tido vários impactos, né, de mudanças climáticas muito significativas. Instrumentos de pesquisa como o Projeto Pirata, ele contribui significativamente para a defesa, mas mais que isso, a ciência conhecendo e como contribuir para evitar problemas de danos da natureza, coisas desse tipo. Agora, levantar os dados é só uma parte do processo, né, ministra? Preciso disponibilizar eles justamente para que os cientistas façam a outra parte do trabalho. Isso é feito? Isso é feito. Essas informações são disponibilizadas para os... Vamos dizer, você falou que a cooperação é de 3 países, mas isso acaba transbordando para outros pesquisadores e, com isso, né, mais países se beneficiam desse conjunto de informações que são disponibilizadas. A ciência trabalha em prol da sociedade e é fundamental que a informação científica chegue em benefício de todos, mas isso também envolve a participação de pesquisadores de várias regiões do país e do mundo. Ministro, o senhor já falou aí numa parte dos investimentos que são feitos aí pelo Ministério. Isso também inclui a capacitação de cientistas? Sim, tem um esforço de qualificação que muitas vezes, no caso brasileiro, a gente faz isso de forma complementar, principalmente com chamadas do CNPq, ou seja, tem todo um esforço. Essa é uma área que tem crescido cada vez mais, até por conta dos impactos de mudanças climáticas, né? Ou seja, a necessidade de cada vez mais ter profissionais qualificados, preparados para atuar em diversas instituições, em diversos momentos, né, do impacto efetivo das mudanças climáticas. No caso brasileiro, isso é muito importante, quero ressaltar, pelos impactos no dia a dia das cidades, o impacto no dia a dia das atividades, principalmente no meio rural. Pois é, na agricultura principalmente, né, que a gente vem batendo recordes de safra, mas as mudanças climáticas impactam muito a agricultura, podem interferir nisso, né? Deixa eu fazer um comentário adicional. Eu acho que quando a gente pensa na agricultura, a agricultura brasileira, ela é o que é hoje, fruto de muito conhecimento científico e tecnológico. E cada vez mais a gente precisa ter informações de outras áreas de conhecimento, como a meteorologia, como a questão de defensivos, de fertilizantes, de insumos, dentro de uma estratégia de garantir produtividade, mas principalmente sustentabilidade. A produção agrícola brasileira é sustentável e o mundo cada vez mais se apercebe disso. E tem muita tecnologia também. E muita tecnologia embutida. Se nós lembrarmos que há 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos e hoje a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, e a perspectiva para os anos que a FAO faz, para os anos 50, dos anos 2050, nós deveremos estar alimentando metade da população mundial. Então, esse é um desafio muito grande para a ciência, tecnologia e principalmente para as instituições que buscam esse conhecimento.
Ministro, o senhor disse aí, a gente disse que esses dados são disponibilizados aí para outros cientistas, né? Da mesma forma, esses cientistas também podem ajudar com o projeto, em pesquisas, em sugestões? Hoje, todo projeto de pesquisa, essa é uma máxima aí, durante a Covid a gente exercitou isso, é a atuação em rede. Né? A cooperação, e por isso a cooperação internacional é importante. A ciência ultrapassa fronteiras, né? A ciência ela busca a competência onde ela está instalada, e com isso a gente avança a evolução do conhecimento científico e tecnológico nacional. E esse projeto, ele também estimulou a revitalização das pesquisas no navio hidroceanográfico Vital de Oliveira. Sim. Nome difícil, né, ministro? Não, porque esse navio, ele é fundamental, né? O Brasil, e aí é bom ressaltar, existe já uma base, uma massa crítica brasileira na área de oceanografia, nas diversas áreas relacionadas com mar e oceano, muito significativo. Mas nada do que se faz, da mesma forma que um laboratório tem as características, quando se pensa em oceano e mar, a gente tem que ter no locus. E aí a importância de navios oceanográficos como esse, que no caso específico desse navio, ele cumpre um papel de acompanhar todo o trabalho das 8 boias. Então esse é um processo de interação. Muitas vezes a gente não percebe que fazer ciência tem características específicas, não é só dentro do laboratório. Pode ser o trabalho de campo, pode ser o trabalho no mar, né? Quando eu falo, por exemplo, no trabalho de oceano, tem todo o trabalho com fauna, que muitas vezes você vê biólogos e outros profissionais que ficam com um barquinho, né, monitorando, né, a fauna. E esse é um pouco o trabalho de pesquisa. Ele é um navio de pesquisa. É um navio oceanográfico, um grande navio, um grande laboratório, né, flutuante. A gente pode dizer que ele faz tipo um raio-x aí do... Ele tem diversas medições que ele faz, né, num trabalho em parceria, inclusive, com a Marinha. Né? A Marinha é um grande parceiro quando a gente faz pesquisa, né, na área de oceanos e mar. Ou seja, é um conjunto de instituições que tem a oportunidade de olhar de uma forma diferenciada esse ecossistema. Agora, ainda falando de oceanos, ministro, nessa semana um evento com participação de 25 países discute em São Paulo a cultura oceânica. Qual é a mensagem que o Ministério vai levar para esse evento? Veja bem, está ocorrendo em Santos, né? É uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, né, que tem a participação de ONGs, que tem a participação da Unesco, que tem a preocupação do olhar da sociedade para as questões do oceano. E isso está inserido num contexto mais amplo, que é a década dos oceanos. Nós estamos na década dos oceanos. Uma preocupação, né, muito significativa com esse ambiente, que tem desdobramentos em vários países, em todos os continentes, e que tem sido, nos últimos anos, objeto de preocupação. A gente fala, por exemplo, do plástico no mar. A gente fala de alguns impactos que a gente tem nas diversas tipologias de fauna que a gente tem. Ou seja, o oceano passa a ser a preocupação. Por quê? Porque ele se desdobra nos impactos em terra das mudanças climáticas. Ministro, são 25 países, né? Que experiência que o Brasil está levando para esse encontro? Veja bem, nós temos uma competência da pesquisa brasileira, né, na área de oceanografia. Nós temos um conjunto de instituições nacionais que são referência, inclusive a nível internacional, e muitas dessas experiências que a gente tem conseguido avançar, né, em função de um país que tem uma costa, né, com diversas características bem distintivas. Eu pego, por exemplo, a região do Amapá, ela é bem distintiva da região de Rio Grande, né? As praias do Nordeste são diferentes das praias do Sul-Sudeste. Ou seja, isso são características da relação mar-oceano bem distintivas. Agora, mais do que esse evento com esses 25 países, essa proposta brasileira, ela está se juntando a outras discussões internacionais, né? A ONU proclamou aí o período de 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica, né? O que isso significa? O que isso vai abarcar aí? Eu volto a repetir, para nós o mar é a nova fronteira do conhecimento, né? A gente tem atacado isso como oportunidade de novos conhecimentos que se desdobram, né, na possibilidade, inclusive, de geração de riqueza. A gente pensa, às vezes, que o mar, o oceano, a gente pensa só na pesca, mas a gente tem outras, né, impactos que podem significar muito, por exemplo, na área de mineração, na área de energia, né? Nós temos uma perspectiva de geração, né, de energia fotovoltaica offshore
que vai se desdobrar na produção de hidrogênio, por exemplo, só no estado do Ceará, que tem um impacto de uma Itaipu. De algumas Itaipus, como alguns já começam a calcular. Ou seja, o mar, o oceano, é o novo desafio, inclusive para a oportunidade. Ele pode ser um novo celeiro de oportunidades, de oferta de alimentos, de oferta de minerais, de oferta de energia. Ministro, entre as ações do Ministério está aí o apoio à Olimpíada Brasileira do Oceano. Vamos falar um pouquinho sobre ela, quem é que participa, quem é que pode participar. A ideia é despertar a atenção da sociedade para esse tema? Sim, veja bem, a Olimpíada, e aí é interessante, nós temos um conjunto de Olimpíadas do Conhecimento. Né? Essas Olimpíadas do Conhecimento hoje são mais de 80 Olimpíadas e, nesse sentido, nós temos algumas temáticas. Recentemente, nós estamos terminando exatamente essa semana a Olimpíada do Bicentenário da Independência, que tem um olhar de história, que tem um olhar de conhecimento da brasilidade, da independência, da liberdade. A Olimpíada Oceânica visa exatamente esse olhar, né, mais com viés ambiental, mais com viés biológico, de um conhecimento que você mobiliza crianças, estudantes, docentes, educadores, famílias, no sentido de estimular as Olimpíadas como um instrumento de buscar não só a evolução do conhecimento, mas a capacidade da descoberta, da investigação. A gente brinca que quem entra numa Olimpíada se sente sempre estimulado a buscar conhecimento, a buscar o novo. E aí tem um papel também de estímulo mesmo com estudantes, crianças, né, ministro? Essa coisa de estimular o gosto pela ciência mesmo, né? Pela ciência não, pela investigação, pela capacidade de descobrir o novo, da novidade. E isso leva ao estudo, leva ao trabalho em equipe, porque nós trabalhamos em Olimpíadas sempre com a lógica de trabalho em equipe, mas queria destacar que nesse processo das Olimpíadas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações conduz, muitas delas, e a grande maioria, em parceria com os colegas do Ministério da Educação, tem um ator que é fundamental, são os docentes, os professores, que são eles os grandes animadores a nível local. E aí, só para ressaltar quão relevante tem sido essa lógica das Olimpíadas de Conhecimento, nós lançamos recentemente um programa de cidades olímpicas. O que são as cidades olímpicas? São aquelas cidades e aqueles municípios que nós estamos premiando com um selo de estímulo à busca do conhecimento pela prática das Olimpíadas de Conhecimento. Ministro, rapidamente, quem tiver interesse aí pela Olimpíada Brasileira do Oceano, precisa fazer o quê? Tem que seguir qual caminho? Entra no site do Ministério, mcti.gov.br, lá vai ter os caminhos e toda a orientação de como perseguir. E, na dúvida, entre em contato direto com o Ministério. Mas eu quero alertar que em várias cidades desse país, diversos docentes já estão com as informações que eles são grandes animadores desse processo. Bem, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro. Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Reclamações e atender consumidores de forma mais efetiva. O governo cria novas regras para os serviços de atendimento ao cliente. Os detalhes daqui a pouquinho. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 3 mulheres é submetida à violência física ou sexual. No Brasil, só nos primeiros 6 meses deste ano, o Ligue 180 registrou mais de 31 mil denúncias e quase 170 mil violações envolvendo violência doméstica. E mais de 12 mil pessoas foram presas em um mês de operação por agressão doméstica ou feminicídio. Ana Paula Vieira teve que fugir de um companheiro que a ameaçou com uma arma. Em um outro relacionamento, ela somente se deu conta que era vítima de violência psicológica depois que terminou o casamento há quase 7 anos. Eu não podia usar um short ou uma saia porque ele achava que era comportamento de mulher vulgar. Eu não podia sair só para os locais que ele queria, com as pessoas que ele queria. Eu cheguei a perder minha identidade porque eu não era mais aquela pessoa, sabe? Que eu era alegre, que gostava de me arrumar,
brincar, de sorrir, de sair, de estar confraternizando com os amigos. Eu me tornei outro tipo de pessoa e uma pessoa que realmente triste. Ana Paula procurou o apoio de uma organização da sociedade civil em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No local, além da mulher, são recebidos também familiares que sofreram com a violência. É o caso de uma dona de casa que prefere não se identificar. Ela descobriu que sua filha, com então 11 anos, estava sendo estuprada pelo ex-companheiro. Ela denunciou e o homem está preso. Eu descobri, foi através de foto que ele estava tirando da minha filha, né, foto íntimas, e isso para mim na época foi um baque, né? Foi bem difícil descobrir isso, né? A pessoa que eu amava, né? Eu achava que era culpa minha, né, por eu estar um pouquinho acima do peso. O ciclo da violência contra a mulher pode acontecer de 5 formas: física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. A psicóloga Maria Gabriela Ferreira alerta que durante o relacionamento, a mulher vítima de violência passa por várias fases e quando as coisas parecem bem, ela desiste de ir embora. Quando a gente entra na lua de mel, que é como a gente popularmente chama, né, essa fase boa do ciclo da violência, é quando a mulher se entende assim, então não foi só um acidente, aconteceu só uma vez, só que aquilo acontece repetidamente. Como é um ciclo, né, nunca para de acontecer. Então, acaba que a mulher tem dificuldade de se entender com uma possibilidade de sair dali. Até porque muitas vezes a mulher depende financeiramente desse homem, ou ela tem um apego emocional, ela tem a questão dos filhos, da casa, tem patrimônio envolvido. Muitas são as questões, né? Não é simples. Para enfrentar a violência contra a mulher, o governo mantém 7 unidades da Casa da Mulher Brasileira, que desde 2019 já prestaram quase 1 milhão de atendimentos. Além disso, foram promovidas operações integradas de enfrentamento à violência contra a mulher. Em um mês de Operação Maria da Penha, entre agosto e setembro, foram mais de 12 mil prisões por agressão doméstica ou feminicídio. Mais de 72 mil boletins de ocorrência foram registrados e concedidas ou requeridas 41.600 medidas protetivas de urgência. A violência contra a mulher pode ser denunciada pela Central de Atendimento no Ligue 180. Reportagem Nana Bones. Quem nunca ligou para uma empresa para resolver uma questão ou cancelar um serviço e ficou vários minutos aguardando atendimento? Ou mesmo passou por vários atendentes sem conseguir solução? Pois é, para diminuir esses casos e tornar o atendimento ao consumidor mais efetivo, o governo criou regras que começam a valer este mês e devem facilitar a vida de quem busca esses canais. Quando o assunto é saque, o serviço de atendimento ao consumidor, existem muitas reclamações. A ideia é que, ao acessar o serviço, o cliente resolva seus problemas. Mas, segundo alguns consumidores, nem sempre é o que acontece. É muita musiquinha no ouvido da gente o tempo todo, né? Passa para um, passa para outro, ninguém resolve. A minha experiência sempre foi péssima. Eu nunca fui atendida no momento. Então a gente até perde a paciência. Quando vai ser atendido já está nervoso. Tem que melhorar muito mesmo. Tantas reclamações levaram o governo federal a discutir o assunto. E depois de um amplo diálogo entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a população, um decreto traz novas regras para melhorar o atendimento ao cliente. Uma das principais mudanças é que agora o consumidor poderá contratar ou cancelar um serviço por todos os canais disponibilizados pela empresa. É o que explica a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Laura Tirelli. O consumidor ele pode optar por WhatsApp, página na internet, dentre outros canais que a empresa selecione. A partir daí, o consumidor que resolver contratar algum serviço, ele tem que ter a possibilidade de também poder cancelar o serviço por esse mesmo canal. O decreto também determina que o saque deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o atendimento humano não poderá ser menor que 8 horas diárias. As demandas do consumidor devem ser respondidas no prazo de 7 dias corridos. Além disso, se existir uma cobrança indevida, ela deverá ser suspensa imediatamente pela empresa no momento de contato com o saque. Outra regra nova é que a chamada telefônica só poderá ser transferida para outro atendente uma única vez e, mesmo assim, para atendimento definitivo da demanda. Se alguma empresa descumprir as regras, a denúncia pode ser feita pelo portal
consumidor.gov ou nos PROCONs de cada estado. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Médicos aprovados na primeira etapa da segunda edição do Revalida deste ano já podem se inscrever a partir de hoje para a segunda fase do exame. O Revalida reconhece o diploma de médicos estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. As inscrições são feitas no sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida a lei do Maranhão que reduziu o ICMS para a cerveja à base de mandioca. União deverá pagar indenização aos familiares de médico que morreu de Covid-19 após trabalhar na pandemia. Em Goiás, má qualidade em serviços prestados gera condenação de grupo de telefonia. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Em sessão virtual, o plenário do STF declara inconstitucional norma do Maranhão que reduzia ICMS para as operações com cervejas à base de mandioca. Por unanimidade, o colegiado decidiu que o benefício fiscal não segue as regras da Constituição. Lívia Monteiro. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Bebidas contra a Lei do Maranhão, de 2019, que estabeleceu a alíquota reduzida de 12% do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, para as operações com cervejas que contenham, no mínimo, 15% de fécula de mandioca na composição. A entidade alegava que a norma estabelecia condições tributárias desiguais para contribuintes em situação equivalente. O relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, verificou, entre outros pontos, que a lei foi instruída sem a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Seguradora deve indenizar beneficiária por sinistro que ocorreu durante efeito de liminar que prorrogava a vigência do contrato de seguro de vida, a qual foi revogada depois. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. A beneficiária da apólice ajuizou ação para receber indenização após a morte da segurada mãe dela, alegando que mesmo com a rescisão pela seguradora, a vigência contratual foi prorrogada por liminar e os valores do prêmio continuaram a ser pagos. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da beneficiária para restabelecer a sentença. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, já que os valores dos prêmios foram recolhidos por mais de 10 anos e incorporados ao patrimônio da seguradora sem a devolução após a cassação da liminar, as obrigações da apólice devem ser cumpridas sob pena de enriquecimento sem causa da empresa. Diretório Nacional de Partido Político poderá recorrer contra bloqueio de conta corrente em processo trabalhista. A decisão é da primeira turma do TST, Samanta Flor. O diretório do Partido dos Trabalhadores no Amapá foi condenado a pagar cerca de R$25 mil a um ex-empregado. Na fase de execução da sentença, a juíza de primeiro grau determinou o bloqueio do valor em 3 contas do Diretório Nacional, que recorreu da decisão com o argumento de que cada órgão partidário tem autonomia. O recurso, no entanto, foi rejeitado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela primeira turma. Segundo o colegiado, o Diretório Nacional tem o direito de recorrer, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa para demonstrar que não é responsável pela dívida. A Justiça Federal condenou a União a pagar R$160 mil aos familiares de um médico de Joinville que atendeu pacientes com Covid-19 e morreu 19 dias após pegar a doença. A indenização foi instituída por lei em março de 2021 para trabalhadores da saúde que atuaram na linha de frente no período de emergência de saúde pública de importância nacional. A União sustentou que a lei não teria sido regulamentada. Mas a segunda vara federal de Joinville lembrou que a norma foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Justiça Federal condena grupo de telefonia móvel pela má qualidade dos serviços prestados em 37 municípios goianos no período de 2015 a 2019. O grupo terá que pagar R$200 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, Marisa Onena.
De acordo com a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, houve danos a consumidores em várias cidades goianas em razão da reiterada prestação de serviço com padrão inadequado de qualidade, conforme os indicadores de qualidade de acesso e de queda das redes de voz e dados apurados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A operadora terá que restituir 5% do valor cobrado pelos serviços prestados nos municípios. Os valores cobrados indevidamente deverão ser devolvidos aos consumidores, preferencialmente por compensação. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso da enfermagem. O Senado pode votar mais um projeto para viabilizar pagamento aos profissionais. Senador cobra explicações sobre corte de recursos para a duplicação da BR-470. Plenária analisa MP que retoma barreiras sanitárias em terras indígenas. Boa noite. Boa noite. O Senado deve votar nos próximos dias um novo projeto para ajudar a bancar o pagamento do piso salarial da enfermagem. Mas os recursos que podem vir da repatriação de bens de brasileiros no exterior não estarão disponíveis de forma imediata. Saiba os detalhes com a repórter Érica Christian. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto vai reabrir o prazo para a repatriação de bens e direitos de brasileiros no exterior, a exemplo de contas bancárias, mediante o pagamento de 40% de imposto e multa. Outra novidade é que caberá à Receita Federal comprovar a eventual origem ilícita dos recursos. Apesar de ser favorável à proposta, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que não há estimativa de arrecadação nem de disponibilidade dos recursos e defendeu a votação de outros projetos, como o que destina dinheiro do petróleo para o piso da enfermagem. O presidente Rodrigo Pacheco está conduzindo esse assunto muito bem. Ele tem diante de si pelo menos 6 ou 7 projetos de lei ou iniciativas legislativas que compõem um mosaico de soluções. Nenhuma delas é uma bala de prata, não vai resolver sozinho. Em 2016, foram legalizados cerca de 170 bilhões de reais e recolhidos 51 bilhões de reais em impostos e multas, com transferências de 23 bilhões de reais para estados e municípios. Em 2017, a arrecadação foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais e o repasse foi de 740 milhões de reais. E amanhã o plenário vota 2 medidas provisórias. Uma delas retoma as barreiras sanitárias em terras indígenas para controlar o fluxo de pessoas e mercadorias. Os senadores também devem analisar a MP que amplia a diretoria da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Repórter Marcela Cunha. O Senado deve votar na terça-feira a medida provisória que aumenta de 3 para 5 o número de diretores da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Também serão criados 6 cargos de assessoria para dar apoio às 2 novas diretorias. O governo negou o aumento de despesa com os novos cargos, já que serão transformadas funções de confiança já existentes. A ANTAQ é responsável por fiscalizar portos e a navegação marítima, além de dar suporte à navegação no interior do país. Atualmente, são 36 portos e 203 terminais de uso privado. Em 2013, passou a funcionar o novo Marco Regulatório Portuário, que buscou atrair investimentos em infraestrutura para os portos brasileiros. Mas, para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ainda existem gargalos que afetam o setor, responsável por 95% das exportações do país. Basta dizer que pode chegar a 4 anos o tempo de espera para que um particular consiga arrendar um terminal
em um porto público no Brasil. Algo absolutamente impensável. Também está na pauta a MP que estabelece barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. Essas medidas já foram adotadas desde 2020 para restringir o trânsito de pessoas e mercadorias para evitar a transmissão do coronavírus. As barreiras serão feitas de preferência por servidores públicos federais ou por militares. Caberá à FUNAI o pagamento das diárias até 31 de dezembro de 2022. As duas medidas provisórias precisam ser votadas até 17 de outubro para não perderem a validade. Esta semana, o Jornal do Senado começa a apresentar reportagens com os candidatos eleitos no pleito deste ano e que tomarão posse no dia 1º de fevereiro no Senado. No Rio Grande do Sul, o senador eleito foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele explicou que, ao assumir o mandato, vai defender as reformas tributária e administrativa. Repórter Yara Farias Borges. Eleito ao Senado pelos gaúchos, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, disse que entre as bandeiras que vai defender no parlamento estão as reformas tributária e administrativa. Para ele, essas mudanças precisam avançar. No momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque temos que avançar nas reformas tributária, administrativa e outras fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população. Ao explicar por que decidiu concorrer ao Senado, Mourão disse que o maior desafio é construir consensos para aprovar as reformas e outras matérias importantes para o país. Hamilton Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com 2.600.000 votos, o que representa mais de 44% dos votos válidos. E tem como suplentes Lisiane Bayer e o coronel Andreuza, ambos do Republicanos. O mandato se inicia em fevereiro do ano que vem. Já na Bahia, os eleitores reelegeram o senador Otto Alencar, do PSD, para mais um mandato de 8 anos. O parlamentar foi reeleito com 4.200.000 votos. Repórter Pedro Pincer. Otto Roberto Mendonça de Alencar nasceu em Rui Barbosa, na Bahia, e tem 75 anos. Formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia, foi eleito deputado federal por 3 vezes, a primeira delas em 1986 para a Assembleia Constituinte. Já foi vice-governador da Bahia, secretário de Saúde, da Indústria, Comércio e Mineração e de Infraestrutura. Eleito senador em 2014, presidiu diversas comissões no Senado, como a de Assuntos Econômicos, e participou da CPI da Covid-19. O senador se mostra preocupado com a economia do país e diz que essa será uma das suas prioridades no novo mandato. No crescimento econômico, na diminuição da inflação, na diminuição dos juros, que estão na lua, muito altos juros para o Brasil, que precisa ter crescimento econômico. Os bancos de desenvolvimento precisam financiar, sobretudo o setor que gera emprego e renda. Os suplentes na chapa de Otto Alencar são Terence Lessa, do PT, e Ildinha Menezes, do PSD. O senador Esperidião Amin quer explicações do Executivo sobre o corte de recursos para a duplicação da BR-470. O montante cortado foi de 28 milhões. A obra abrange o trecho da rodovia que interliga a região oeste do estado de Santa Catarina aos portos de Navegantes e Itajaí. Repórter Bianca Mingotti. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, pediu explicações ao Ministério da Economia sobre o corte orçamentário no valor de 28 milhões dos 77 milhões que estavam destinados à obra de duplicação da rodovia que corta o estado, a BR-470. A obra abrange o trecho da rodovia que interliga a região oeste do estado de Santa Catarina aos portos de Navegantes e Itajaí, com extensão de 74 quilômetros. Esperidião Amin lembrou ainda que a duplicação do trecho é a principal aspiração dos catarinenses. O corte orçamentário foi anunciado em uma portaria do Ministério da Economia no início deste mês. Por isso, o senador disse estar perplexo com o anúncio, já que foi feito há poucos dias do segundo turno das eleições. Uma obra que está sendo custeada, inclusive com recursos do governo do estado de Santa Catarina, que disponibilizou em 2021 e 2022 300 milhões para sua execução.
Quer dizer, sobrarem 28 milhões numa obra que está sendo custeada pelo governo do estado de Santa Catarina, no mínimo, te deixa perplexo. Segundo informações da imprensa catarinense, há a possibilidade de o governo federal recuar e desistir do corte. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Consultoria mostra impacto da correção da tabela do imposto de renda. Deputados comentam resultados de eleições para a Câmara Federal. Poder de lideranças partidárias deve aumentar com menos partidos na casa. Boa noite. O poder das lideranças partidárias na Câmara deve aumentar a partir de 2023, com menos partidos na casa. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. O Partido Liberal será, a partir de 1º de fevereiro de 2023, o maior partido da Câmara. A segunda maior bancada será uma federação da qual faz parte o PT. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai passar dos 76 deputados atuais para 99 na próxima legislatura. E a federação formada pelo PT, PCdoB e PV, que tem 68 deputados, atualmente elegeu 80 deputados. A maioria deles, 68, foi eleita pelo PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. PCdoB e PV elegeram 6 cada um. Em 2018, o PT foi o partido que elegeu mais deputados, 54. E o PSL, que era na época o partido de Bolsonaro, elegeu 52. O PSL se fundiu ao DEM, formando o União Brasil, que hoje tem 51 deputados e tem a 4ª maior bancada na Câmara. Com a regra da cláusula de barreira, o número de partidos com representação na Câmara vem diminuindo. Em 2018, foram eleitos deputados de 30 partidos. Atualmente, existem 23 partidos na Câmara. A partir de 2023, serão 19. A cláusula de barreira é um dispositivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de um partido que não alcança um determinado percentual de votos. Isso estimula a fusão partidária, pois o tamanho das bancadas é fundamental na atuação parlamentar. As presidências das comissões e as vagas na mesa diretora são definidas a partir da proporcionalidade partidária, ou seja, as maiores legendas ou blocos ocupam os cargos mais importantes da casa. A composição da Câmara também tem impacto direto na governabilidade do presidente eleito, já que ele terá de negociar a votação das pautas prioritárias com as legendas. O líder do atual governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, acredita que a diminuição dos partidos vai facilitar esse trabalho, pois, para fazer maioria de votos, será necessário falar com menos lideranças. Vai simplificar. Nós vamos formar maioria falando com menos partidos e menos líderes. Com os partidos da forma que estão colocados, com 5 ou 6 partidos eu já tenho maioria para aprovar um projeto de lei, por exemplo, que antes eu precisava de 12, 15. Na medida em que o posicionamento em bloco ele é mais fácil de controlar, como eu disse, eu falando com 5 ou 6 líderes, eu já tenho os 257 votos para aprovar um projeto de lei. Então vai facilitar o trabalho de articulação aqui da casa e de coordenação dos trabalhos também. Na opinião do líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, uma quantidade menor de partidos traz vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, segundo ele, é exatamente o aumento do poder dos líderes. Tem vantagem e desvantagem. Uma bancada grande, uma bancada média, uma bancada pequena. Então, evidente que o parlamento ele ainda é um espaço de forte atuação do colégio de líderes. Eu acho que nós precisamos encontrar outros mecanismos que permitem desenvolver o talento, a habilidade, os saberes de todos aqueles que legitimamente foram eleitos pelo povo brasileiro. Eu acho que esse é o grande desafio. Na opinião do líder do PT, a diminuição da fragmentação é uma novidade que exige paciência. A medida vai fortalecer a democracia e a permanência de partidos ideológicos no Brasil. A perspectiva é a de que nas próximas eleições, em 2026, a cláusula de barreira diminua ainda mais o número de partidos no Brasil. O consultor legislativo, Márcio Rabat, explica que as antigas regras eleitorais não estimulavam a concentração partidária, pois partidos pequenos tinham manutenção mais barata.
o que criou um círculo vicioso de surgimento de legendas. Para Rabat, a mudança na legislação eleitoral para diminuir a fragmentação partidária deverá ter efeito maior nas próximas eleições. Inclusive porque elas se combinam com uma regra, digamos assim, algo externa ao processo eleitoral propriamente dito, que é a perda de prerrogativas por parte dos partidos que não alcançarem determinada votação. Essa prerrogativa seria, como sabemos, recurso do fundo partidário, tempo na televisão e no rádio, etc. A maior parte dos recursos do fundo partidário é repartida entre os partidos de acordo com a votação para deputado federal. Bancadas maiores também recebem mais recursos do fundo especial que financia as campanhas eleitorais. E, como disse o consultor legislativo, mais tempo no rádio e na televisão. Partidos impedidos pela cláusula de barreira não têm direito a tempo nos meios de comunicação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Política. Segundo a análise de Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, a polarização das eleições fez com que os parlamentares que agiam como advogados dos candidatos à presidência da República fossem eleitos. O deputado lamenta que as ideias e as propostas não tiveram tanta importância para a população. Luiz Miranda também alerta os parlamentares eleitos sobre o texto da reforma administrativa que está em tramitação no Congresso. De acordo com o deputado, a verdadeira intenção da medida é acabar com a estabilidade dos servidores para que o cargo público fique na mão dos políticos. Eleições. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, agradece os votos recebidos nas eleições do último dia 2 de outubro, quando concorreu à reeleição. Ele questiona, porém, os cálculos utilizados pelo TSE que o tiraram da Câmara Federal na próxima legislatura. De acordo com Hildo Rocha, as vagas que sobram após a primeira rodada de contagem de votos deveriam ser distribuídas primeiramente entre os candidatos de partidos que atingiram o quociente eleitoral. Ele destaca que o MDB protocolou no TRE do Maranhão uma reclamação que pede o recálculo das vagas. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também agradece aos seus eleitores. A congressista lamenta não ter conseguido votos suficientes para sua reeleição, já que, apesar de ter sido a 6ª candidata mais votada em números absolutos, seu partido não atingiu o mínimo do quociente eleitoral calculado pelo TSE no estado. Joênia Wapichana lembra que ela foi a primeira mulher indígena eleita deputada federal nas eleições de 2018. A deputada também agradece à equipe que a acompanhou nos últimos 4 anos e lembra que, ao todo, percorreu mais de 110 comunidades indígenas durante o período de seu mandato, ouvindo as demandas da população. Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, parabeniza os parlamentares eleitos pelo PP e considera que o partido ficou mais forte e vai aumentar sua influência na política nacional. Jerônimo Gergen informa que vai encerrar sua trajetória na política ao final do atual mandato e que voltará a atuar como advogado. O parlamentar menciona que a defesa dos produtores rurais sempre foi sua principal pauta durante os 20 anos que passou no Legislativo. Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, agradece os 104 mil eleitores que votaram nele na última eleição. O deputado lamenta que, embora tenha recebido muitos votos, não conseguiu ter êxito no pleito por causa da legislação eleitoral. Ronaldo Martins também registra o Dia Nacional do Condutor de Ambulância, celebrado em 10 de outubro. O deputado elogia os homens e mulheres que, segundo ele, se colocaram em risco durante a pandemia para salvar a vida da população que se infectou com o coronavírus. Jorge Sola, do PT da Bahia, celebra sua reeleição e afirma que os mais de 128 mil votos recebidos são reflexo do reconhecimento da população baiana ao seu trabalho na Câmara dos Deputados. Jorge Sola agradece aos eleitores que fizeram dele o deputado federal do PT mais votado da Bahia pela 2ª eleição seguida. Zé Carlos, do PT do Maranhão, parabeniza o povo maranhense e os brasileiros em geral pelo primeiro turno das eleições ocorridas no último dia 2 de outubro. O deputado afirma que sente orgulho das instituições democráticas do país pela capacidade de organizar um pleito comprovadamente limpo. De acordo com Zé Carlos, é preciso reconhecer que, em termos de lisura, o Brasil teve um desempenho no primeiro turno de dar inveja a qualquer democracia do mundo.
Apesar de não ter sido reeleito, o congressista agradece aos mais de 58 mil eleitores que confiaram o voto em seu projeto e agradece também à sua equipe de trabalho e militância. Esporte. José Rocha, do União da Bahia, comemora a aprovação na Câmara do projeto que reformula a legislação esportiva. A chamada Nova Lei Geral do Esporte atribui diversas responsabilidades às organizações esportivas, como a de garantir condições de trabalho dignas aos treinadores de futebol. O contrato de trabalho do treinador agora deverá ser registrado num prazo máximo de 10 dias na organização esportiva que regula o futebol. É um desejo há muito tempo expressado pelos treinadores de futebol que se sentiam excluídos dos direitos trabalhistas elucidados por esta lei. É uma conquista para os treinadores com a aprovação desse projeto. De acordo com José Rocha, a intenção é dar mais estabilidade e segurança para que os treinadores desenvolvam suas tarefas e assim alcancem os objetivos desejados. Como sofreu alteração pelos deputados, o projeto precisa ser apreciado novamente pelo Senado. Desenvolvimento regional. Franco Cartafina, do PP, critica a empresa Triunfo Concebra, responsável pela administração de mais de 1.000 quilômetros da BR-262, que corta o estado de Minas Gerais. Segundo ele, a empresa não tem cumprido suas obrigações contratuais, como a duplicação de todo aquele trecho da rodovia. A gente vê diariamente acidentes acontecendo, pessoas inclusive tendo prejuízos materiais, porque ali a gente paga o pedágio, não é um pedágio barato. E ainda tem problema na manutenção da via, que era o mínimo que eles deveriam fazer. Repito, o que está lá é uma vergonha, a gente não admite e nós estamos lutando todo dia para poder garantir a segurança e a dignidade daquelas pessoas que trabalham e viajam na 262. Franco Cartafina defende a realização de uma nova licitação para que outra empresa assuma a administração do trecho da BR-262. O deputado espera que, dessa forma, sejam melhoradas as condições da rodovia, que liga o Triângulo Mineiro à capital Belo Horizonte. Saúde. Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, reforça a importância da campanha do Outubro Rosa para discutir a conscientização em relação ao câncer de mama, que é a doença que mais mata mulheres no país. O deputado entende que é fundamental o investimento na prevenção, no diagnóstico rápido e no tratamento para reduzir o número de mortes pela doença. Wellington Prado ressalta que todas as suas emendas são direcionadas para a saúde pública e acrescenta que já destinou 87 milhões de reais para os hospitais que combatem o câncer. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Economia. A correção da tabela do imposto de renda beneficiaria mais a classe média e as camadas de renda mais baixa. É o que aponta estudo da Consultoria Legislativa da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre o tema. Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara mostra que a correção da tabela do imposto de renda beneficiaria principalmente a classe média, englobando quem ganha entre R$5.000 e R$10.000, assim como as camadas mais baixas da população, que teriam um limite de isenção mais alto. De acordo com o consultor responsável pelo estudo, Adriano da Nóbrega, o impacto da falta de correção da tabela é diferente conforme a faixa de renda. Mas, segundo ele, essa defasagem não é progressiva, já que o efeito da correção seria menor nas parcelas da população que tem rendimento mais alto. Segundo dados do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, até 2021, a defasagem na correção da tabela do imposto de renda era de 134
4%. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Adriano da Nóbrega lembrou que a população com renda mais baixa também é penalizada com uma tributação indireta alta. Ainda que, por exemplo, a pessoa com determinada renda não pague imposto de renda por conta do limite de isenção, se a gente pega, por exemplo, o ICMS sobre combustíveis, ainda que ele tenha tido uma redução recente, se a gente pega o ICMS sobre energia elétrica, a gente vê o impacto que isso tem, por exemplo, nas famílias de baixa renda, né? Então, se a gente tem uma tributação indireta muito alta sobre as camadas de baixa renda e a tabela do imposto de renda não é corrigida, o impacto acaba sendo duplamente negativo para as camadas mais baixas de renda e para a classe média. O consultor Adriano da Nóbrega salienta que, além da correção da tabela, é preciso pensar na reestruturação do imposto de renda para solucionar algumas distorções. Ele dá um exemplo. Imagina que a pessoa é um pequeno ou médio empresário e ele tem um determinado rendimento. O que acaba acontecendo? Ele tira esse rendimento sob a forma de prolabore, que seria a remuneração do trabalho dele, em um percentual muito baixo, e acaba retirando a maior parte dos rendimentos sob a forma de lucros ou dividendos. Esses lucros ou dividendos são isentos de imposto de renda. Se a gente pega um trabalhador assalariado que tem a mesma faixa de renda que esse pequeno ou médio empresário, ele acaba sendo tributado pelo imposto de renda na sua totalidade. O consultor da Câmara enfatiza que quanto mais tempo a correção da tabela do imposto de renda demora a ser feita, fica mais difícil ter uma atualização adequada em relação a patamares mais antigos. Além disso, para fazer a correção, o governo leva em conta a receita do imposto de renda que vai perder, e essa renúncia aumenta ao longo do tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação de projeto que busca dar mais transparência à política de preços dos combustíveis no Brasil. Relator da proposta, ele afirma que o objetivo é garantir que a população saiba exatamente como é determinado o valor final da gasolina, do etanol e de outros produtos à base de petróleo. Toda vez que há uma elevação de preço, é um jogo de empurra. Uns dizem que é o preço lá fora que causa isso, outros dizem que é o custo do refino, outros alegam problemas na distribuição e outros falam dos postos de combustíveis. Para dizer claramente qual é cada uma das responsabilidades, é que o relatório, por mim apresentado, foi aprovado pelos meus colegas deputados, está pendente de votação no Senado e isso vai permitir que nós possamos ter comparação de preços, saber quem é quem, com isso estimular a concorrência e com isso ser um instrumento para a diminuição do custo dos combustíveis. Arnaldo Jardim destaca que o projeto já foi aprovado na Câmara e agora aguarda votação no Senado. O parlamentar também elogia a aprovação de proposta que limita em até 17% o ICMS dos combustíveis e acrescenta que é preciso reduzir os impostos federais. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso, lamenta a volta do Brasil ao mapa da fome da ONU. Mas ele afirma que o principal responsável pela crise econômica que atingiu o país foi a pandemia de Covid-19. Segundo o deputado, com a crise sanitária, cerca de 16% de toda a população do planeta passou a viver em situação de insegurança alimentar. Essa questão de fome, essa questão de escassez, tanto de alimento como de recursos, aumento de inflação, não aconteceu só no Brasil. A gente tem que dizer e esclarecer que isso é culpa da pandemia. E agora houve aumento de arrecadação, houve aumento de produção, as estatais estão dando lucro. Hoje nós temos um lucro de mais de 150 bilhões e somando desde o início mais de R$1 trilhão de lucro das estatais, mostrando que a boa administração leva a bom porto. E nós temos a obrigação como Estado de prover condição aos menos favorecidos, de colocar na mão deles condição monetária para que eles possam sobreviver, que eles possam continuar cuidando das suas famílias e aspirando e tendo esperança. Dr. Luiz Ovando também afirma que, passado o pior período da pandemia, a economia do Brasil voltou a crescer. Entre as ações de combate à fome no país, ele destaca a volta do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro deste ano. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou o acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados
do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O trabalho constatou que existem informações incompletas, inválidas e inconsistentes nas bases de dados. O objetivo era analisar o possível impacto de eventuais deficiências sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas. O TCU determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, a DataPrev, que implementem em até 180 dias solução para garantir a persistência e a rastreabilidade dos dados do extrato CNIS utilizados para a concessão de benefícios. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.